Olá, produtivas! Sejam bem-vindas novamente ao meu canal. O vídeo de hoje, vocês vão passar o final de semana comigo. Vai ter uma pitadinha de tudo, um pouquinho de reset, um pouquinho de planejamento, um pouquinho de descanso. E bom, eu sei que eu estou um pouquinho sumidinha daqui, mas na verdade esses últimos meses foi um misto de estresse, cansaço e frustração. Eu amo criar conteúdo pra cá, tanto pra cá quanto pras redes sociais, mas infelizmente eu me perdi um pouco na rotina CLT, deixei o cansaço e o estresse me dominar e acabei deixando meu sonho de lado. Então isso me gerou um pouquinho mais de frustração, mas uma coisa eu aprendi, que constância não é sobre você não falhar, mas mesmo que você falhou, você retomar o quanto antes. Então cá estou eu, né? Bom, hoje é sábado, são mais ou menos 6 horas da manhã e eu ainda vou continuar fazendo algumas coisas da minha rotina. Nesse ano de 2025, eu decidi continuar com o hábito que eu já tinha, que é de escrever em um diário. Durante uns 2 anos, mais ou menos, eu usei o diário 5 minutos por dia. Um diário incrível que me ajudou a me sentir mais grata, a me sentir bem comigo mesma, a fazer afirmações também. Só que eu estava sentindo necessidade de ter um espaço para escrever sobre o meu dia, meus pensamentos, minhas emoções. Então eu decidi investir em um caderno. Mas não foi um caderno qualquer. Eu decidi realizar um sonho de adolescente, que foi comprar um caderno inteligente para fazer esse diário. Então aqui eu posso também repor as folhas, né? Ou quando eu terminar com esse bloquinho de folhas, eu posso encadernar e guardar também. E eu gostei muito da ideia. Comprei para mim ter espaço para escrever sobre os meus sentimentos. Às vezes eu sinto que eu tô muito estressada e se eu escrevo já me ajuda. Faz um mês mais ou menos que eu tô escrevendo e tá sendo surreal. Eu sinto que muitas vezes eu consigo liberar aquela sobrecarga de pensamentos que vem, aquele estresse, eu coloco tudo aqui. Está sendo maravilhoso, sabe? Não é terapia, mas é terapêutico, basicamente isso. Bom, já estou aqui pronta para a rotina CLT, coloquei meu uniforme, arrumei a minha bolsa, já está tudo certo e bora lá. Hoje é das 9 às 3, então na parte da tarde a gente continua com os nossos afazeres. agora eu vou para um momento que eu preciso muito, que tem que ter,
que é o meu momento de leitura. Eu acabei de chegar do trabalho, já tomei um banho, me ajeitei e sentei aqui um pouquinho pra ler, pra descansar. Faz muito tempo que eu não leio um livro diferente sem ser de autoajuda. Desde eu tinha o quê? Uns 22 anos, hoje eu tenho 27. E eu leio livros de autoajuda. Eu li um e amei. Vi o tanto que eu poderia aprender com aquele livro e depois disso só foi lendo livros de autoajuda. Antigamente, quando eu era adolescente, eu comecei a ler, eu lia livros assim mais de drama, mais de romance, mais de ficção. Até então, os primeiros livros que li foi da série Hush Hush. Faz um bom tempo mesmo que eu não leio um livro diferente. E no meu aniversário, em 2024, eu ganhei É Assim Que Acaba, de uma amiga. E assim, eu fiquei, será que eu vou ler? Só que eu dei uma chance pro livro, eu comecei a ler e até então, assim, eu me apaixonei. Porque é um misto de emoções, de raiva, de empatia, de resiliência, de amor, que eu não sentia isso nos livros de autoajuda. E quando eu li aquele livro, eu apaixonei. Eu lembro que eu fiquei horas e horas lendo. Então eu decidi ler a continuação, É Assim Que Começa. E eu quero incluir mais livros assim na minha rotina. Tanto livros de autoajuda, quanto livros de drama, ficção, para dar uma diversificada também, me ajudar na criatividade. Mas agora eu vou ler um pouquinho. Já peguei o meu cafezinho, porque tem que ter, né? Pra mim, assim, a melhor coisa é você ler e tomar um café. Bom, vim aqui pro meu cantinho agora para planejar a minha semana. Geralmente eu faço isso aos domingos, mas amanhã é aniversário da minha irmã. Então, como eu vou passar o dia com ela, decidi fazer hoje para adiantar. Mas antes de fazer esse planejamento, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre hábitos. E agora que estamos no início de um novo ano, tem muita gente motivada, querendo ter uma vida mais saudável, querendo fazer coisas que não faziam antes. E isso é bem legal, é interessante ter uma vida mais saudável. Porém, muitas pessoas começam o novo ano motivado e chega no meio do ano, nem continua com os hábitos que já tinham iniciado no começo do ano, desistem no meio do caminho. E é isso que eu queria falar com vocês um pouquinho. Uma das principais coisas que você precisa ter em mente para não desistir dos seus hábitos é controlar as suas expectativas. Nenhum hábito é construído da noite para o dia, não dá para ser 8 ou 80. Os hábitos são construídos a longo prazo e os seus resultados eles são tardios. Então não adianta querer começar tendo ações extraordinárias, querendo fazer coisas extraordinárias, achando que vai aumentar os seus resultados, porque não vai. Comece tendo ciência de que se você agir 1% todos os dias, é 1000 vezes melhor do que você não agir. E com esse 1% ele vai se acumulando e daqui a um tempo você vai conseguir ver esse resultado. Outra coisa também é comece sem estar pronto, né? Tem gente que tem aquela ilusão de querer começar só quando estiver tudo perfeito. Só que não é assim que funciona. Os hábitos você precisa primeiro focar na frequência para depois focar na otimização. É a mesma coisa do treino. Tem gente que fala, vou começar a academia, aí vai lá, compra um monte de lookinho de academia, compra aquele tênis perfeito, compra garrafinha e não vai nem sequer uma semana para academia. Então comece com o que você tem, com o tênis que você tem, com a roupa que você tem, vai, foque na frequência primeiro e depois na otimização. Quando eu comecei eu fiz isso, eu vou deixar uma foto de quando eu comecei indo pra academia, não tinha lookinho, não tinha tênis perfeito, não tinha garrafinha boa, mas eu comecei e foi mais fácil, porque conforme eu continuei, conforme eu segui com o hábito da academia, depois eu fui
comprando meus lookinhos, fui comprando uma garrafinha nova, um tênis novo e fui melhorando, mas eu já tinha o hábito instalado na minha rotina. Passa nem que seja por 2 minutos. Eu percebo isso por mim. Muitas vezes é difícil começar um hábito, mas depois que eu começo, eu consigo deslanchar assim de uma forma incrível. Eu vejo isso pra mim na criação de conteúdo, na hora de escrever. Começar, gente, é uma luta. Só que na hora que eu falo assim, não, vou fazer só um pouquinho. Aí eu sinto e começo, quando eu vejo, eu estou assim, ó, escrevendo. Então, comece nem que seja por 2 minutos. Outra coisa que vai te ajudar também a manter os seus novos hábitos é fazer com que ele seja fácil de ser praticado e seja divertido também. Por isso que muitas vezes, quando eu vou ler um livro, eu gosto de colocar uma musiquinha ou eu gosto de fazer um café, porque eu gosto de tornar aquele momento um momento prazeroso, um momento gostoso. Outra coisa muito importante é você ter uma rotina, porque a rotina ela vai te ajudar a praticar aquele hábito, porque você vai ter um horário, um momento para você fazer aquilo que você estipulou para fazer. Então, por isso que é importante a gente ter uma rotina organizada, porque você vai definir os momentos que você deve fazer aquilo. E, por último, uma coisa assim que vai te ajudar muito a visualizar o seu progresso e não desistir é ter um rastreador de hábitos. Pode parecer bobo, mas a gente é muito tentado a desistir quando a gente não vê resultado, quando a gente não vê o nosso progresso. E quando você tem um rastreador de hábitos, você consegue ver, porque todos os dias que você vai praticando, você vai indo lá, você vai marcando e você vai vendo a sua frequência, você vai vendo que você está progredindo. Então é algo assim que eu indico muito, muito mesmo. Mas é isso que eu queria conversar com vocês. Acho que um novo ano, ele é muito motivador para muitas pessoas, mas se a gente não focar, se a gente não focar na constância, vai chegar no meio do ano, vai chegar no final do ano e vai ser só mais um novo ano que passou e você não conseguiu manter os seus novos hábitos na sua rotina. Eu falo assim, quero ter uma mesa mais minimalista, colocar poucas coisas, poucos detalhes. Eu, na primeira oportunidade, coloquei umas luzinhas aqui. Na verdade, eu queria mesmo ter um abajur na minha mesa, acho muito aconchegante. Acender aquela luzinha amarela para ler um livro, para trabalhar aqui no computador. Mas não tem espaço. Então, se eu colocasse um abajur, iria ficar muita coisa, na minha opinião. Então, decidi colocar essas luzinhas, esse fio de fada e eu amei. Fiz aqui um planejamento. Basicamente, o que eu faço é dividir as minhas tarefas no decorrer dos dias. Como eu tenho pouco tempo por causa da rotina CLT, separar as minhas tarefas por dia me ajuda a ser mais produtiva. Então, eu defini o que eu faço em cada dia em relação à casa, em relação à criação de conteúdo, em relação ao autocuidado. Então, por exemplo, eu coloquei os dias que eu vou treinar, os dias que eu vou lavar roupa, os dias que eu vou aspirar a casa, essas coisinhas, porque eu vejo, por exemplo, nos dias que eu vou treinar pela manhã, é um dia que eu não consigo estudar, é um dia que fica muito difícil eu criar conteúdo pela manhã. Então, nos outros dias, como eu sei os dias que eu vou treinar, nos outros eu posso inserir outras atividades, né? Então, ter esse panorama geral da semana me ajuda muito.
Bom dia, produtivas! Como vocês estão? Ontem eu não consegui continuar gravando a minha rotina porque eu simplesmente estava muito cansada. O máximo que eu consegui fazer foi cozinhar feijão, deitar para assistir um filme e ainda dormir na metade do filme. Mas hoje eu já acordei bem disposta para a gente continuar com a rotina. E bom, já fiz aqui o meu ritual da manhã, coisas que eu costumo fazer, que é ler a Bíblia, escrever no meu diário, fazer a minha oração. E agora eu já quero começar a dar uma organizada na casa. A minha casa, ela está limpa, então não precisa fazer assim uma faxina, só mais uma manutenção mesmo. A ideia é que depois da faxina eu vá para academia. Só que eu também não sei se vai dar tempo, porque eu tenho que ir para casa da minha mãe, que a gente vai para uma chácara para ficar junto, né, comemorar o aniversário da minha irmã. E ela quer que eu vou cedo. Então a academia só abre 9 horas. E aí eu ainda estou pensando se eu consigo ir para academia, né? Mas vamos ver como tudo se desenrola. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. Eu ainda não compartilhei com vocês, mas eu fiz um potinho da conquista. Eu vi essa ideia na rede vizinha e eu amei, reproduzi também. E, gente, a ideia do potinho é que a gente consiga valorizar as pequenas conquistas também. Porque é fácil a gente se lembrar das coisas grandes que a gente consegue, de um carro novo, de um celular novo, mas e as coisas que a gente conquista diariamente? Aqueles pequenos sonhos, aqueles sonhos mais bobinhos, sabe? Que a gente acaba realizando, mas chega no final do ano a gente esquece. Então eu fiz esse potinho, já tem algumas coisinhas aqui, uns sonhos bem pequenos, mas que me proporcionaram momentos de felicidade, né? Então eu coloquei aqui, compartilhei nas minhas redes sociais, estou compartilhando com vocês agora. Caso vocês queiram fazer também, basicamente é só você pegar um potinho, escrever num papelzinho a sua conquista, colocar a data também e ir armazenando aqui, ó, para no final do ano você ver. Eu acredito que a sensação no final do ano, quando eu abrir, vai ser incrível, porque eu vou ver o tanto de coisas que eu conquistei. Eu postei no TikTok esse potinho e viralizou. E muitas pessoas estavam falando assim, mas e se chegar no final do ano e não tiver conquista nenhuma? Gente, a gente sempre está conquistando algo, sabe? Basta a gente analisar o que é conquista pra gente. Nem sempre é só bens materiais, às vezes é momentos. Você conquistou um momento que você queria, que nem eu tinha um sonho bem simples, mas extraordinário pra mim também, que era sair para correr num parque e depois passar numa cafeteria e tomar um café. Eu acompanho muito vídeo das gringas, né, e eu vejo que para lá é comum fazer isso. Mas eu falei, não, quero viver essa experiência, quero fazer isso também. E aí quando eu fiz, foi extraordinário. Então foi uma conquista. Não teve nenhum bem material, mas foi uma vitória para mim também. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it.
atualizando vocês. Já terminei a organização da casa, já tomei banho, já estou pronta aqui para ir pra chácara. Não deu pra ir pro treino porque senão eu ia chegar muito tarde lá na chácara para ficar com a minha irmã. Então deixei essa etapa, mas eu compenso durante a semana, né? Porque o planejamento é isso, a gente tem que aprender a ser flexível também.